É preciso resgatar o feminino na mulher. Ontem eu estava passando pelo shopping aqui de Caxias do Sul e estava resolvendo um problema com a minha filha e nós passamos por muitas mulheres, né? Mulheres que estavam aí visitando, atendentes de loja, atendentes de farmácia, supermercado, fast food, ali, né? A praça de alimentação. E o que eu posso falar, gente, é que 90% dessas mulheres estavam no modo sobrevivência. Eu conheço isso porque eu vivi isso. É aquele modo de sobrevivência. A gente faz tudo que tem que fazer, a gente vai seguindo uma rotina, trabalho, família, casa, estudo, enfim, tudo que uma mulher tem que dar conta. Mas a gente vai perdendo um pouco de si. A vida vai nos atropelando e a gente acaba vazia. A gente não se reconhece mais. A gente tem saudade de algo que ficou de nós, mas a gente não sabe nomear isso. E esse ritmo frenético de coisas, esse ritmo que a sociedade moderna está vivendo, é algo que nos atropela como mulher, é algo que nos é uma enxurrada em cima do nosso feminino. O mundo pede produtividade, decisão toda hora, uma mulher que está num ritmo acelerado o tempo todo, o tempo todo. E a gente não foi feita para isso, nós não fomos feitas para esse ritmo todo. Nós fomos feitas para uma tranquilidade, para algo mais terno, mais amoroso, mais sensível. Nós somos sensíveis, nós somos aquelas que trazem beleza ao mundo, que trazem delicadeza ao mundo. E o que a gente via nessas mulheres que nós passamos, não todas, mas a grande maioria delas, e principalmente naquelas que nos atendiam, era uma grosseria, algo que está desconectado dela. Então a gente tinha uma imagem de uma mulher aí, mas totalmente grosseira, querendo passar logo, terminar logo o seu trabalho, infeliz. É uma imagem de uma mulher infeliz que não se cuida, que se largou faz muito tempo. A maioria, tá, gente? A maioria delas. Tinha exceções, é claro, sempre tem, mas a maioria das mulheres estavam nesse estado de melancolia, eu diria, né? De uma vida que segue sem que eu esteja no controle, sem que eu consiga ter tempo para mim, para me cuidar de verdade. Aliás, o tempo que essas pessoas têm, né, para se cuidar, elas acham que estão cuidando de si, mas elas estão seguindo padrões, né? Aquele efeito manada. Então, toda mulher agora está botando botox. Então, toda mulher tem que botar aquilo. Toda mulher tem a unha desse tamanho aqui, né? Pintada, esticada. Toda mulher tem que fazer isso. E elas não fazem ideia de como isso prejudica a saúde delas. A saúde natural, a saúde feminina, né? O quanto de disruptores endócrinos, por exemplo, tem numa unha com gel. O quanto de toxina tem num botox. Né? O quanto mexe com a mulher quando ela começa a, a cortar o seu corpo ou a colocar ali objeto estranho, como um silicone. Aquele corpo é um corpo estranho que tem que ser, o corpo da mulher vai identificar aquilo como algo estranho e vai tentar combater. Então a gente vê várias doenças autoimunes acontecendo, né? E isso, enquanto elas vão achando que estão fazendo bem para sua imagem, elas vão se destruindo como pessoas, destruindo a própria imagem, porque isso não é bonito, um efeito manada, assim. E nunca é algo discreto, nunca é algo elegante, né? A maioria das mulheres aqui eu tô falando, maioria, não, por favor, se você não se encaixa aqui, não estou falando para você, mas a grande maioria fica tentando sensualizar o tempo todo.
Então é muito decote, é muita roupa mostrando o corpo, mostrando aquilo que não se devia mais mostrar, inclusive para mulheres que não são mais mocinhas, né? Você tem aquela imagem triste de uma mulher que é madura, né? Que quando vira de costas parece uma jovenzinha, ou essa mulher madura vestida como jovem e não assumindo a sua idade, então fazendo todo tipo de arte para tentar se parecer com algo que não é mais. E tudo isso revela um sintoma do nosso tempo, que é essa falta de conexão com aquilo que é a essência feminina, com aquilo que é uma mulher de verdade. Então, por isso que nós temos esse resgate feminino, né? Esse trabalho de resgatar essa essência. Qual que é a essência feminina? Quem é essa mulher que está por trás dessa grosseria toda, essa pressa, essa produtividade, esse efeito que eu preciso produzir o mais rápido possível para entregar tudo no fim do dia, ou fazer esse trabalho, ou entregar essa agenda. Gente, o coração da mulher não foi feito para andar nesse ritmo que ela está andando, o que estão pedindo para ela hoje. E é por isso que a gente vê essas figuras desse jeito. Então eu acho que eu estou cuidando de mim e eu vou e faço um procedimento e estrago a minha saúde. Quando na verdade o cuidar de mim deveria ser algo que alimentasse a minha alma, porque nós também temos esse efeito, né, hoje em dia, das coisas muito para fora, das coisas muito materialistas, enquanto que aquilo que é transcendente, aquilo que faz sentido, aquilo que realmente me traz algo valioso para a minha vida, fica de lado, que é a minha alma, que é aquilo que eu desejo como mulher, como ser humano. Qual é a minha essência? A minha essência não é uma essência de produtividade. Não fui feita para isso, para esse mundo corporativo. Tem muitas mulheres que têm esse dom, claro, tem sim, mas elas precisam acessar daí uma energia que não é nossa, né? Não, pelo menos não é natural da mulher. Existe sim como acessar isso, e às vezes a mulher está lá num cargo importante de uma assessoria ou de algo que, né, ou por exemplo, uma advogada precisa acessar uma energia mais masculina para que ela seja e se porte como aquela profissão exige dela. Isso não é o problema. O problema é que depois, quando ela volta para casa, aquela roupa precisa ser tirada dela. E ela precisa ser aquela mulher, né? Voltar a ser quem ela é. Como se fosse um personagem mesmo. Então, eu estou lá no mundo corporativo, eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer, né? Vou entregar o que eu preciso entregar. Mas quando eu chegar em casa, eu preciso desligar tudo aquilo, desligar aquele botão. E a gente sabia muito bem fazer isso. Só que tem gente que não faz mais. E cada vez menos faz isso. E cada vez mais fica sem sentido a vida da mulher. Porque eu estou em casa, eu estou pensando naquilo que eu tenho que entregar amanhã. Eu estou em casa, em vez de viver com a minha família, dar atenção para os meus filhos, cuidar do meu marido, eu estou com a minha cabeça no trabalho o tempo todo, porque eu tenho que ser produtiva, porque eu tenho que correr com esse projeto, porque eu tenho que vencer essas coisas. A mulher não foi feita para isso. E se você não aprende a desligar essa chave e a viver bem em casa, você vai criar um problema para si, que vai afetar o seu relacionamento com a sua família, vai afetar a sua saúde, porque a gente começa a ficar angustiada demais, a gente começa a perder o sentido das coisas, e aí para frente vem tudo aquilo que a gente não quer, né? Que é depressão, que é angústia, que é aquele agito todo. E tudo isso por quê? Porque eu não consigo desligar daquilo que me faz
usar aquela energia que não é natural para mim. Então eu preciso de uma vez por todas aprender isso, né? Acessar aquela energia enquanto eu preciso, mas depois também desligá-la e retornar aquilo que é o ser feminino. Como se porta uma mulher? Como ela se comporta? O que o mundo precisa de nós, né? Nós femininas. Cada vez mais eu vejo que o mundo carece de feminilidade. Carece daquela mulher que consegue enxergar entre linhas, que consegue ser delicada, que consegue dar um sorriso àqueles que estão com o coração atribulado, que consegue ouvir, acolher. Tem coisa que a mulher faça melhor do que acolher uma conversa, uma amiga, mas só que a gente não tem mais tempo para receber amigas. A gente não tem mais tempo para sair para tomar um café, para tomar um chá. Nossa vida é tão corrida, né? A gente tem tanta coisa para fazer que não consegue mais parar para receber uma visita em casa. E, enfim, né? Eu percebo todas essas coisas. E é claro que eu também sou um pouco assim e preciso me cuidar, então aqui eu não estou falando da cátedra de alguém que já venceu tudo isso, mas eu sou filha do meu tempo também, eu tenho as minhas obrigações, eu tenho às vezes coisas que eu preciso fazer e que me tomam muito tempo, e às vezes eu não gostaria de que fosse assim. Só que uma coisa eu sei, que eu preciso cada vez mais voltar à minha essência, porque em casa os meus filhos precisam que eu seja essa mãe feminina. O meu marido precisa que eu seja essa mulher que acolhe, que se importa, que cuida, essa cuidadora. Então, cada vez mais é preciso abraçar aquilo que é o feminino, e ainda que custe. Porque o feminismo nos deu esse presente, né? O grande feminismo nos deu esse presente de termos que ser inteiras no trabalho e termos que ser inteiras em casa. Muito obrigada, feminismo, né? Mas somos filhas do nosso tempo. E o que nós temos hoje é isso. Então, precisamos conseguir, né, ser essa pessoa que, eu diria, ela é versátil. Então, vai lá, assume o posto, né, a postura de uma energia que às vezes não é sua, como no mundo corporativo, uma energia mais masculina, mas que depois ao voltar para casa sossega no seu lar e consegue acolher, consegue cuidar, consegue ser inteira uma mulher. E isso é muito difícil para a gente, eu sei que é. Mas com carinho, com amor, a gente dá passos, ainda que passos singelos, né? Ainda que passos bem fracos, mas pelo menos a gente vai dando passos. E é muito importante que a gente os dê, né? A sociedade, o mundo, os nossos filhos, nosso esposo precisa que a gente fique inteira, que a gente se torne essa pessoa inteira e não fragmentada, como a gente vê na maioria das pessoas por aí, tá bom? Fiquem com Deus e então até a próxima aula.